Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um workshop sobre o curso da saúde na modalidade Flex. Inclusive, hoje é o Dia Nacional da Saúde e estamos aqui com o professor Dr. Juliano Guerreiro, que é o coordenador do curso de farmácia. Então, ele vai trazer aí para a gente bastante informação, conteúdo, sugestões, dicas. Professor, obrigado aí por aceitar nosso convite. Boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, obrigado, eu que agradeço por estar aqui com vocês. Espero que seja uma tarde produtiva, com muitas interações entre os polos, alunos, todos nós. Aproveitar bem esse tempo, né, a demanda que a gente tem de alunos com dúvidas, curiosidades sobre o curso, né, a gente pode ter essa chance de tirar agora com vocês, tá bom? Exatamente, professor. Conta um pouquinho, né, da sua trajetória, né, a sua formação, com que você atua, né, para eles conhecerem um pouquinho melhor do seu trabalho. Eu sou farmacêutico, né, a primeira graduação farmácia, formei na USP, depois eu fiz História e também pela Unip, né, então também tenho formação de História. Fiz mestrado e doutorado pelo Instituto de Química da USP também, mas com foco mais voltado para venenos de serpentes. Então, eu trabalhei um tempo no Instituto Butantan com isso. Depois eu resolvi mudar de São Paulo e vim para o interior de São Paulo e fazer o pós-doutorado com bioquímica de plantas, né, pós-doc nesse assunto. E nesse período eu acabei assumindo a docência na Unip, em várias disciplinas de farmácia. E hoje sou coordenador de alguns cursos do presencial e também agora do EAD, né? Então, essa é a minha trajetória acadêmica. Sobre o curso, né? Não sei, Camila, se você quer, já que eu introduzo, eu fale um pouquinho. Por favor. Sobre o curso de farmácia da Unip, né, e das associadas, né, o aluno pode entrar também pelas associadas, é um curso que está colocado em 4 anos, ele é feito em 4 anos com 4.000 horas, é um curso bastante extenso, né? Ele é dividido por semestre, nós temos 8 semestres de curso, mais ou menos essas 4.000 horas distribuídas por esses semestres. O curso na modalidade EAD, ou também conhecido como Flex, no caso nosso, é um curso que tem 30% da carga horária presencial obrigatoriamente, né? Então, 30% dessas 40.000 horas são presenciais, com aulas práticas, algumas atividades como atividades complementares, né, que o aluno desenvolve ao longo do curso, e 20% da carga horária, excluindo esses 30%, são estágios. Então, se você computar presencialmente, né, que o aluno tenha que fazer atividades, é 50% do curso, né, são 2.000 horas, são 800 horas de estágios, e 30% com aulas práticas, atividades complementares, etc. Né? Então, é um curso que a gente chama de semipresencial, embora a gente não tenha isso na legislação, a gente chama de EAD, né? Curso EAD, porém ele tem 50% dele feito presencialmente. No caso nosso, nós estamos divididos em 8 semestres, nós temos aulas práticas a partir do 2º semestre do curso, desde que o aluno ingresse em janeiro, né, fevereiro. Se ele ingressar em agosto, ele já tem aulas práticas a partir do 1º semestre, tá bem? No caso nosso, os estágios obrigatórios, eles começam a partir do 3º semestre. A partir do 3º semestre, ele começa com uma carga horária de estágio pequena e vai aumentando ao longo dos semestres sequentes, né? A ponto de chegar no 7º e no 8º semestres com uma carga horária de 500 horas somadas, as duas, né? Que é bastante. Esse estágio ele é dividido em várias áreas farmacêuticas, né? Então, nós temos desde laboratórios, manipulação, dispensação de medicações, área hospitalar, enfim, é bastante amplo, e alimentos, né, análises clínicas, que são 2 áreas difíceis de se conseguir estágio na nossa área, e é dividido desta forma, né? Então, a partir do 3º semestre, o aluno ingressa nos estágios. É uma área, vou falar um pouquinho da farmácia e não tanto do curso, é uma área que tem muita demanda de profissional em vários setores, né? Você pode pensar no comércio, né? Trabalhar no comércio que envolva medicações, então comércio, drogarias, farmácias,
farmácia pública, aonde tiver medicamento tem que ter um responsável farmacêutico junto, o tempo que o estabelecimento estiver funcionando. Então, muitas vezes, uma drogaria precisa de 2, 3, 4 farmacêuticos atuando, desde que ela fique aberta o tempo todo, 24 horas, por exemplo. Então, a demanda só de comércio é bastante alta de profissional farmacêutico. Além disso, nós temos os hospitais, postos de saúde que tenham farmácia também, precisa ter farmacêutico o tempo todo. Isso pensando na dispensação. Além disso, nesses estabelecimentos, como os hospitais, eles podem fazer manipulação de medicações também, que é separado. E no caso de hospital, para cada setor do hospital, você tem uma farmácia e cada farmácia com seus farmacêuticos, né? Então, é uma área gigante. Se você pensar na indústria, na produção de medicamentos e correlatos também, é uma demanda alta de profissional farmacêutico. Nos últimos anos, nós estamos trabalhando muito com a farmácia clínica, né, que é o atendimento farmacêutico à população, não tanto focado na dispensação, mas no atender mesmo, em acompanhar o tratamento, avaliar se o tratamento é adequado ou não. Então, há muitas áreas de atuação, exclusivas algumas, outras não, né, como análises clínicas, é uma área que o farmacêutico pode atuar, mas não é exclusiva do farmacêutico. A área de alimentos, manipulação de alimentos, nutracêuticos, então é uma área nova que está começando, que tem uma demanda alta também. Então é uma área promissora, né? É uma área que sempre cresce, sempre você pode olhar na sua cidade, tem uma farmácia abrindo, tem alguma coisa relacionada a isso prosperando, né? Então eu não tenho queixa da área farmacêutica com relação a depois, né? O egresso conseguir uma colocação na área. Certo, professor. E aí, falando um pouquinho mais, né, sobre essa parte aí da empregabilidade, né, a gente sabe que tem as drogarias, farmácias de manipulação, indústrias, né, de medicamentos, a parte de pesquisa clínica e farmacoeconomia, né, que eu acho que também aí é um mercado bem grande, amplo, que dá para os alunos também atuarem, né. A farmacoeconomia é, na verdade, uma aplicação que a gente que usa, né, uma área farmacêutica que não é para atuar. Você utiliza uma ferramenta, né? Então, se você for trabalhar, por exemplo, num hospital, quem faz a compra de todos os medicamentos e correlatos é o farmacêutico. E ele utiliza de algumas ferramentas, como a farmacoeconomia, para fazer a escolha, né? A seleção do que ele compra, do que não compra, por que compra aquilo, né? Então, é uma ferramenta, não é só na área hospitalar, a gente pode utilizar essas ferramentas em outras áreas também, né? Farmacoeconomia. Tem a parte de farmacovigilância, que é uma área interessante, também nova, né? Temos 15 anos que a Anvisa vem implantando, em que a gente faz de forma ativa a avaliação de medicação na população com relação às reações adversas, né? Então, muitas vezes as reações adversas começam a acontecer depois que a droga já é comercializada, o medicamento, e quem vai fazer essa busca dessa informação é o farmacêutico também, né? Através das ferramentas de farmacovigilância. Enfim, a gente poderia ficar aqui 3 horas falando de todas as áreas que nós temos na farmácia, é muito amplo, né? E tem coisas novas aparecendo. Ah, muito bom. E assim, falando um pouquinho mais do curso, existe alguma disciplina que tem cálculo, né? Porque os alunos também acabam fugindo um pouco disso. E eu acho que na farmácia também tem, né, professor? Tem. O curso de farmácia ele é dividido basicamente em 3 partes, né? A graduação, vamos pensar assim. O núcleo básico, que são os 2 primeiros anos, 1 ano e meio, vamos colocar. Ele vai estudar tanto a parte biológica, fisiologia, anatomia, né, relacionadas a essas, como também a parte química. Nós temos muita química no curso. E o cálculo geralmente está associado à química, não tanto à matemática, aos cálculos mais elaborados como na engenharia. Então, a gente usa o cálculo muito aplicado, então, e sempre relacionado à química. Por exemplo, química analítica, em que a gente faz análises de água, análises de comprimidos, enfim. Se utiliza-se estatística, se utiliza-se contas, matemática, enfim, mas é básico, não é nada muito sofisticado, tá? Agora, as químicas, para quem tem dificuldade, os primeiros semestres, vamos colocar, tem bastante química, né? Nós temos de 6 a 7 químicas no curso. Eu acho que eu não estou te ouvindo. Desculpa.
Sobre as aulas práticas, né, em laboratório, a gente sabe que os alunos também têm muita curiosidade de saber como é que funciona, as vestimentas também, né, que são necessárias ali para eles entrarem em um laboratório. Então, como é que funcionam essas aulas? As aulas práticas, né, como eu coloquei, ela começa, para quem ingressa em fevereiro, começa no segundo semestre, para quem ingressa em agosto, começa já no primeiro semestre, né? Nós temos muitas aulas práticas no curso, começando a partir do segundo semestre, você tem 2 a 3 disciplinas, depois a gente vai aumentando, né? Por exemplo, no sexto semestre, nós temos 6 disciplinas com práticas, né? Uma carga horária bastante alta. No caso nosso, a gente tenta concentrar as aulas práticas aos sábados, porque a gente sabe da dificuldade do aluno que opta por fazer uma modalidade flex, né? Então, a gente tende a colocar as aulas práticas aos sábados, e é uma carga horária alta. Então, por exemplo, quem está no quinto e no sexto semestre vai ter todos os sábados com aulas práticas, 10 horas por dia, né? Cada sábado, vamos colocar assim. Claro que é um laboratório que envolve muita química, então há uma série de situações de proteção que o aluno tem que ter com relação a isso, né? Então, para você entrar no laboratório, de qualquer laboratório da farmácia ou da química, é necessário que você traga se utilize dos EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção individual. Então, um jaleco, né? O jaleco, ele geralmente branco, com as mangas compridas, que cubra quase o corpo todo, não pode aparecer nenhuma parte das pernas, dos pés, né? Então tem que estar todo coberto, não pode usar salto, né? Porque pode ser que se acidente por conta disso, geralmente o cabelo preso, né? Porque vai fazer uma manipulação, vai produzir um medicamento, então tem toda uma questão de higiene. Luvas, né? As luvas são muito importantes em algumas áreas, como na análises clínicas, que você vai manipular sangue, por exemplo, né? Mas todas essas informações, né, de EPIs, o que o aluno tem que trazer para as aulas práticas, ele está disponível no AVA. Há um vídeo que nós gravamos, instrucional, que o aluno deve acompanhar e ver, né? Lá está listado tudo que ele vai precisar para cada aula, de cada disciplina. Como eu falei, há disciplinas que vão desde da manipulação de medicações, outras vão trabalhar, por exemplo, com ácido, né, na parte química. Então, há alguns detalhes, por exemplo, que tipo de jaleco o aluno deve adquirir, um jaleco de poliéster, um jaleco de algodão, né? Então, veja esses vídeos, eles são muito importantes para que você escolha e compre adequadamente os seus EPIs, né? Então, isso é bastante importante. Ah, perfeito, professor. E também sobre, né, essas aulas de estágio, né? A gente sabe que os alunos também ficam com dúvidas se a universidade oferece lugares para eles estagiarem, né? Como é que funciona isso? Sim. No caso da farmácia, nós oferecemos a partir do terceiro semestre, se o aluno não conseguir fora da universidade, que ele também pode fazer fora, ele não consegue em lugar nenhum, nós oferecemos o estágio para ele na IES, né, dentro da universidade. Então, a partir do terceiro semestre, começamos com análises laboratoriais básicas, um estágio que envolve manipulação de equipamentos gerais, né? Uma pipeta, um pH-metro, enfim. Então, ele pode muito bem fazer isso numa farmácia de manipulação que tem esses equipamentos. Se ele optar por fazer fora, não há problema nenhum. Se ele não consegue, não tem disponibilidade da empresa que ele foi procurar o estágio, nós oferecemos também. Só que também a Unip, ao oferecer, se comporta como se fosse uma empresa. Então, não é o horário que o aluno pode, é o horário que a universidade pode, né? Então, os horários geralmente vão ser durante a semana, no meio da tarde. Então, se você tem essa flexibilidade, a Unip recebe os alunos, né? A Unip, a universidade, pode fazer e oferecer os estágios. Se o aluno já trabalha em alguma área, ele não tem, por exemplo, a sexta-tarde para fazer o seu estágio dentro da universidade. Então, ele vai poder fazer fora. Há uma situação diferente na farmácia do aluno que trabalha em alguma área que se utiliza desses recursos, né, dessa necessidade de estágio. Por exemplo, o aluno ele trabalha numa farmácia ele tem carteira assinada, ele é trabalhador de uma empresa, de uma manipulação, uma farmácia de manipulação. E ele vai fazer um estágio com equipamentos que ele usa normalmente, não faz sentido. Então, ele, nesses casos de trabalha numa área em que está sendo exigido dele o estágio, ele pode pedir uma equivalência.
Ele não precisa fazer o estágio nessa área, né? Ele entra com os pedidos, veja no AVA como fazer, está tudo descrito lá. Então, ele pode pedir a equivalência e não ter que fazer o estágio, uma vez que ele trabalha na área. Mas, por outro lado, se ele estiver trabalhando numa farmácia de manipulação, mas o estágio for de alimentos, né? Por exemplo, no 5º semestre, estágio em alimentos. Então, ele não vai conseguir pedir essa equivalência porque ele não trabalha com alimentos, ele trabalha com medicações. Então, aí, nesse caso, ele teria de cumprir ou na universidade ou fora da universidade o estágio. Tá? Então, no caso da farmácia, a gente tem essa modalidade de equivalência, que não é um estágio propriamente dito, mas ele pode pedir a equivalência do estágio dele. Ah, perfeito. É bom, né, eles saberem mesmo essa questão do estágio, né, que não tem o estágio durante a noite, nem aos sábados, né, sempre no período aí manhã ou tarde. Isso é muito importante. No nosso caso, Camila, dependendo da situação, é que o aluno geralmente vai ter aula prática aos sábados, né? Uhum. Mas ele poderia fazer aos sábados, não há problema de fazer os estágios. Se ele conseguir numa farmácia, por exemplo, uma drogaria, geralmente está aberto de final de semana. Então, ele poderia fazer aos finais de semana, no caso da farmácia, não teria esse problema. A universidade não vai oferecer porque é o dia que ele vem fazer a prática. Uhum. Não faz sentido. Entendi. Não, perfeito. Até chegou uma pergunta aqui, professor, o Cláudio Anchieta. O que são atividades disciplinares no currículo do curso? Atividades disciplinares ou estudos disciplinares? Ele colocou atividades disciplinares. Eu acredito que seja estudo disciplinar, né? Que ele quis dizer. É o ED. Se for estudos disciplinares, eles são disciplinas que vão ter 2 por semestre, 2 estudos disciplinares, né? Então, começa no primeiro semestre com 1 e 2, no segundo semestre 3 e 4, e vai até o 8º, né? São totalizando 16 EDs, ou 16 estudos disciplinares. Esses estudos disciplinares, ele tem como ideia, né, como formato, trabalhar com os assuntos daquele semestre. Então, por exemplo, nós estamos no 5º semestre e o foco nosso é alimento. Então, vocês vão ter disciplinas que estão relacionadas a análise de alimentos, microbiologia de alimentos, estágio em alimentos, e o ED vai estar focado, né, no sentido de tentar juntar todas essas informações numa única disciplina. Ela é uma disciplina transversal, ela vai conversar com as outras disciplinas do semestre, tá? Geralmente foi pensado dessa forma os estudos disciplinares. Tem mais uma pergunta aqui. A Thaís de Paula Santos. O aluno que ingressar em agosto cursará o mesmo conteúdo do aluno que ingressou em janeiro? Sim, vai, e o mesmo período, são 4 anos, 8 semestres, tá? A diferença é que no 8º semestre de quem ingressa em agosto, ele vai cursar menos disciplinas. Ele vai cursar os estágios, as atividades complementares, os EDs, os 2 últimos que estiverem faltando, e se eu não me engano eram essas as disciplinas, tá? As disciplinas que seriam do primeiro semestre, né, de janeiro a junho, já que o aluno não ingressou nesse período, vai aparecer para ele ao longo do curso todo 1 ou 2 por semestre a mais do que quem entrou em janeiro. Então, ele vai cumprir todas as disciplinas, assim como quem entrou em janeiro, quem entra em agosto, né? Ah, perfeito. Temos mais uma pergunta aqui. Qual o horário das aulas práticas aos sábados? Geralmente, tá? Isso pode mudar de semestre para semestre, depende da demanda local, né? Então, por exemplo, vou pegar Santos, eu vi aqui que tem Santos, né? Há uma grande quantidade de alunos, então muitas vezes não é possível ter 150 alunos juntos no laboratório, né? Então, os horários de prática podem variar, mas geralmente nós vamos colocar aos sábados, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, 5h40, se eu não me engano, com um intervalinho de 1 hora para almoço. Nós optamos por fazer assim, para o aluno que mora muito longe, não ter que vir, né, fazer 4 aulas, depois mais 4 aulas, depois mais 4 aulas, ficar vindo muito. Então, geralmente, uma disciplina prática com 20 horas aulas, a gente coloca 2 sábados, né, 10 aulas por sábado. Geralmente, isso não é uma regra, isso pode variar ou pode mudar. Ah, perfeito. O NIP Santo André 3 também fez mais uma pergunta. Dentro desse estágio curricular obrigatório, né, cedido pela universidade, como o aluno pode solicitá-lo? O aluno pode seguir todas as instruções de estágio pelo AVA, né? Ele entra dentro do AVA e vai para estágios. Lá há vídeos explicando como ele deve fazer.
Se ele optar por fazer na universidade, nós vamos divulgar para ele um calendário em que ele tem que vir à universidade e cumprir essa carga horária, né? Então, são alguns dias. Vou dar um exemplo. O pessoal que está no terceiro semestre agora, que vai começar o seu estágio, ele tem que cumprir 50 horas de estágio agora, tá? Então, ele vai vir algumas sextas-feiras à tarde, não são todas, para cumprir essas 50 horas. Eu quero fazer pela universidade, então você vai acompanhar o calendário que vai estar no AVA, dos dias que vão acontecer esses encontros, e você se dirige à universidade nesse dia, tá bem? E aí você vai encontrar um supervisor de estágio nesse local, que vai passar como fazer, o que vai ser feito nesse estágio. Então, se o aluno quiser, ele pode fazer na universidade. Se ele quiser fazer fora, ele deve procurar o estágio fora, cumprir as suas 50 horas também. Tá? Lembrando que se for fazer na universidade, vai seguir as regras da universidade, os horários disponíveis para isso, então não é, eu posso na segunda, não, mas nesse semestre, o terceiro semestre vai fazer às sextas-feiras à tarde, né? É como a Unip se comporta nesse caso como uma empresa que está oferecendo o estágio, né? Então o aluno não tem a opção de escolher o dia e o horário para fazer. Perfeito. E a Edna dos Santos pergunta, né, se pode fazer grupos de trabalho com alunos de outros períodos, né, que estão ali em outros semestres. Exatamente, grupos de trabalho para cursando a mesma disciplina, né? Independente do polo em que o aluno tiver matriculado, né, ele vem para a universidade para fazer uma aula prática, ele vai encontrar alunos de vários polos, né, vai encontrar polos, sei lá, da região ali, 5 ou 6. Ele pode fazer um grupo durante a aula prática com quem ele quiser, né, um polo que for. No caso da farmácia, talvez a dúvida venha daí. Nós temos, a partir do segundo semestre, ou do primeiro, se o aluno entrar em agosto, uma disciplina integradora. Por semestre vai ter uma. Essa disciplina integradora, ela não tem aula, o aluno tem que fazer prova, né? Ele vai ter que fazer um trabalho ou 2 ao longo do semestre todo, né? Uma disciplina diferente. Nesse caso, esse trabalho é em grupo, de até 5 alunos. Então, o aluno pode fazer parceria, né? Ter o grupo dele com várias pessoas de vários polos diferentes, mas tem que estar junto, né? Tem que estar cursando a disciplina. Então, pode ser DP? Pode. O aluno está de DP nessa disciplina e ele quer fazer um grupo com quem está fazendo a lá regular. Pode. Não há problema nenhum também. Mas tem que estar todo mundo na mesma disciplina. Não faz sentido um no quinto, outro no terceiro, com disciplinas diferentes de um grupo, né? Ah, ótimo. E temos mais uma pergunta aqui, professor, é o Paulo Caçapava, né? Pergunta se as aulas práticas serão obrigatórias esse semestre, né? Se o aluno que não conseguir participar, ele vai perder nota, vai ser prejudicado. Sim, a partir desse semestre, a Unip volta com o sistema antigo, né? Antes da pandemia. As aulas vão ser obrigatórias. O aluno que não vier, ele automaticamente vai perder a nota referente ao relatório daquelas aulas, né? Lembrando que os relatórios valem 30% da nota do aluno, os outros 70%, ou 7 pontos virão da prova, e o aluno vai perder proporcional. Então, por exemplo, vamos supor que ele vai fazer anatomia agora, 2 sábados, dia inteiro, e ele vai perder um período da tarde de um dos sábados. Ele vai vir um sábado o dia todo, no outro de manhã. Ele vai receber a nota do relatório dele proporcional aos dias que ele veio, ele não vai tirar 10. Ele pode tirar até 7,5 de relatório, né? Dependendo se ele cumprir as obrigações desse relatório, tá bem? Sim, nós voltamos agora normalmente. Tá certo. E o Paulo Lapa, né, até perguntou também sobre aqueles alunos, né, que tiveram as aulas práticas no primeiro semestre, mas por conta da pandemia não se sentiram seguros, né, de estar ali participando. Eles vão ser prejudicados em algum momento? Vão conseguir repor essas aulas? Tá, vamos lá. Tem uma situação só de um grupo de alunos, de um semestre, que nós não oferecemos a disciplina, que foi o ano passado. Esse ano nós oferecemos e foi opcional para o aluno vir, né? Então, vamos supor que o aluno estava no terceiro semestre, e aí nós convidamos ele a vir assistir às aulas práticas. Ele não se sentiu confortável e não veio, não foi prejudicado na nota. Porém, a disciplina foi oferecida, as aulas práticas foram oferecidas, e ele não veio porque ele não quis, tá? Por alguma razão, não cabe aqui discutir qual. Agora, quem no ano passado, nós tivemos que no primeiro semestre realmente fechar tudo por conta da pandemia, essas disciplinas vão ser repostas.
né? Essas aulas práticas, não a disciplina, porque o aluno pode estar aprovado já na disciplina. Então, ele será convidado a vir frequentar as aulas de reposição, vamos chamar assim, desde que não tenha sido oferecido para o aluno em nenhum momento essas aulas práticas, e que a opção de não vir foi dele, aí não tem como repor. Também não sei se eu me fiz claro, se tiver. Não, ficou claro sim, porque né, eles ficam muito nessa dúvida sobre aula prática, né, a gente sabe que ainda tem muitos alunos receosos, né, de estar aí expostos por causa da pandemia. Mas agora, a gente entrando num assunto polêmico, né, eu estava esperando alguém se manifestar, até veio uma pergunta aí no grupo, no chat, e aí eu quero saber, professor, sobre o Conselho Regional de Farmácia, né, como ele se posicionou com a nova modalidade Flex, né, essa pergunta aí que muitos alunos acabam fazendo para os polos, né, o medo de começar um curso aí na modalidade Flex e não conseguir exercer a profissão. Então, vamos começar aí esse grande tema. No caso da farmácia, nosso conselho, ele tem se posicionado bastante firme contra os cursos flex. Ou, não vou chamar de flex, vou chamar de EAD, que é o jeito correto de chamá-los, tá? Por quê? Porque há várias universidades que estão oferecendo de forma bastante complicada, né? Vou usar um termo suave. Ou seja, 100% EAD. Eu acabei de expor aqui que o nosso curso é 50% presencial, estágio 20%, aulas práticas 30%. Então, é um curso que está seguindo a legislação corretamente. O Ministério da Educação, que é o órgão que no Brasil diz se o curso é válido ou não, já autorizou o nosso curso a funcionar. Então, o Conselho não tem força legal de dizer se um curso está autorizado ou não a funcionar. Quem faz isso é o MEC. E o MEC já nos autorizou e o nosso curso é autorizado. O Conselho também tem dito que, tudo bem, então vocês podem oferecer o curso vai rodar, mas ao terminar o aluno vem pedir o registro e nós não vamos conceder. Eles não podem fazer isso legalmente. Nós temos uma série de documentos, várias instituições de ensino se posicionando, entrando na justiça contra os conselhos, principalmente o Conselho de Farmácia, que de todos da saúde é o que mais tem batido de frente, né, com os cursos EAD, e eles não têm força legal de impedir um aluno que se cursou um curso reconhecido pelo MEC, autorizado pelo MEC, válido em todo o território nacional, impedir um profissional de trabalhar. Eles não têm essa força legal, tá? Eu sei que eles têm feito bastante campanha contra, mas não se deixe abater por isso, eles não têm como fazer isso. Sem contar que os alunos formados no curso Flex dentro da Universidade da Unip, ele vai sair, não vem a modalidade que ele cursou no histórico ou no diploma dele, diz apenas que foi um aluno que cursou farmácia. Então o conselho não tem nem como saber se o aluno fez modalidade EAD, modalidade presencial, eles não têm documentos que comprovem isso, e mesmo se tivesse, eles não poderiam impedir um aluno de um egresso, né, de entrar com seu pedido de registro. Eles estão fazendo essa confusão, né, se o aluno, por exemplo, ligar hoje no conselho para tirar dúvida, o conselho vai dizer que eles não vão aceitar. Mas eles não podem fazer isso, eles estão sendo desonestos, eles estão sendo mentirosos com o aluno, eles não têm força legal para fazer isso. Não sei se ficou claro. Não, perfeito. Estou vendo aqui o pessoal no chat, né? Eles estão gostando muito, porque assim, desde quando a gente começou a oferecer os cursos da saúde na modalidade Flex, né? Isso lá em 19, no segundo semestre de 2019, né? E aí esse tema veio muito forte, né? O conselho realmente soltando mensagens fakes, né? E os alunos aí super preocupados. Então, ficou muito assim no ar, né? Então, você trazendo essa devolutiva, essa riqueza de detalhes, eu acho que acalma muito quem está ali, fez a sua matrícula e sabe que vai conseguir, sim, exercer, né? Ingressar no mercado de trabalho. E é importante também a gente frisar, professor, que o diploma da Unip, né? Ele é exatamente igual ao do presencial. Não vem nada ali escrito que é uma modalidade AD ou Flex, né? Então, isso, né, acaba tendo um valor também. Sim, sim. Essa confusão apareceu porque o conselho ele juntou todos os cursos EAD num balaio só, né?
Ah, é o curso oferecido pela Universidade X, que é totalmente EAD, que é irregular, com o curso que é regular, que o MEC autorizou. Então, o conselho não quer saber, não quer fazer essas divisões. Então, todo mundo está junto. Então, EAD não funciona, EAD a gente não quer, EAD... Mesmo um curso, não existe, tá? Mas mesmo um curso 100% EAD de farmácia, se o MEC autorizar, o conselho não pode impedir o aluno de exercer a profissão depois, porque é o MEC quem decide isso, não é o conselho. Verdade. E é aquilo lá, né? Se o curso foi autorizado pelo MEC, né? De forma alguma a universidade ia ofertar um curso que não tivesse, né, sido autorizado pelo MEC. Então, todos os cursos, né, da Unip realmente são reconhecidos pelas portarias do MEC, né? A gente realmente sempre tomou muito cuidado e até que tem outros cursos aí, né? Aguardando essa confirmação, essa autorização para a gente começar também a ofertar na modalidade EAD ou modalidade Flex, né? Inclusive os cursos de engenharia também, hoje que a gente já consegue vender, então... Esse semestre agora vai começar o curso de Direito, que é um curso que tem um conselho muito forte, né, que se posiciona contra, inclusive tem uma prova para você, é o único conselho que aplica uma prova para o egresso para poder atuar na área, foi autorizado agora o curso de Direito, EAD, 100% EAD, não vai ter prática, tem os estágios, ok, mas não tem prática. Então, se algum aluno, algum polo ainda está inseguro relacionado à farmácia, entra com a central de atendimento, né, abre lá um chamado, estamos postando os documentos todos comprobatórios de que o curso é legal, o curso foi autorizado, o posicionamento do CEMESP, que é o Conselho das Universidades, o Sindicato das Universidades Patronais, né, com uma carta, um ofício gigante que já foi encaminhado ao Conselho de Farmácia. Há uma associação de universidades que também entraram na justiça se posicionando contra o Conselho emitir essas notas, que eles não têm autoridade para fazer isso. Então, nós estamos amparados legalmente. Se for o caso, se você se quiser se sentir mais seguro, abra um atendimento e a gente envia para vocês essas informações mais detalhadas, tá bom? Não, ótimo, professor. Obrigada, né, por essa explicação. Eu acho que era uma dúvida aí de todo mundo e com certeza os polos, né, ficam mais confiantes de vender esse curso, né, de poder apresentar ali para o candidato. E até pegando esse gancho, professor, né, para aquele candidato que ainda está inseguro em fazer o curso de farmácia, está em dúvida, né, qual é a sua dica, a sua sugestão, o que você tem a dizer para essa pessoa, né, que ainda está pensando? O que eu posso dizer é o que vocês perguntar para esse aluno, o que ele espera da profissão, o que ele espera para a vida dele, né? Então, ele gosta da área, ele se identifica com a área, ele tem, de repente, amigos que trabalham na área, converse com essas pessoas, não precisa acreditar em mim, não, a gente está aqui tentando vender um curso, não precisa. Converse, veja, sonde o mercado, né? Então, eu gosto de trabalhar com pessoas, mas não muito de química, mas eu me interesso pela área farmacêutica. Então, há possibilidade? Tem várias áreas farmacêuticas que nem trabalham com química, você pode trabalhar em atendimento farmacêutico, você pode trabalhar em marketing farmacêutico, bem distante, né, das químicas. Ou você não gosta de pessoas, ou trabalhar com pessoas, gosta mais daquela coisa metódica, de pesquisa, né, de análise. Também tem para você, o curso é eclético, você pode trabalhar em análises clínicas, análise ambiental, pode trabalhar em desenvolvimento farmacêutico, em pesquisa clínica, embora a pesquisa clínica envolva pessoas, né? Enfim, é uma área muito aberta, são muitas áreas de atuações diferentes, né? Veja no nosso caso, no meu caso, eu, farmacêutico, virei docente, né, professor, então é possível, em algumas áreas é obrigatório que seja farmacêutico, né? Então, por exemplo, química farmacêutica, farmacotécnica, se algum professor dessas áreas, se um profissional dessas áreas quer dar aula disso, ele tem que ser farmacêutico obrigatoriamente. O conselho impôs isso para a gente, né? Então, nós temos várias situações, várias áreas diferentes, e você, se gosta, tem aquela feeling, sente que é a sua, ingressa, né? Começa o curso. Não gostou, não é muito isso que eu imaginei, me enganei. Você pode pedir uma transferência para um curso correlato, biomedicina ou nutrição, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então, entra e vê como é que você vai gostar ou não. Perfeito, professor, eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que conhecer um pouquinho melhor, né, sobre o curso para poder vendê-lo, isso é importante,
mas é importante também, né, que o aluno sinta na pele, né, estude ali, tenha a disciplina em mãos, né, para ver realmente como é que funciona esse curso. Sim, sim. Chegou mais uma pergunta aqui, professor, da Unip Cesufós, falando sobre o estágio não obrigatório, né, se é permitido a partir do terceiro semestre também. Não, estágio não obrigatório é o estágio que o aluno faz e é remunerado. Tá? Ele pode fazer isso a partir do primeiro semestre, desde que ele consiga, ou pelo CIEE, ou por, ele conhece alguém que está oferecendo estágio. Então, geralmente, o estágio não obrigatório, ele pode fazer em qualquer momento do curso e tem que ser um estágio remunerado, né? Não faz sentido fazer um não obrigatório que não seja remunerado. Acho que a dúvida que pode surgir é um aluno que faz um estágio não obrigatório, ele tem uma bolsa para fazer, ele ganha, sei lá, um salário para fazer, e tem que fazer o obrigatório também, junto. Vamos supor, eu entrei agora, consegui um trabalho, né, um estágio de 2 anos, né? Então vou ficar o primeiro ano e o segundo ano fazendo esse estágio. Mas a partir do terceiro ele tem um obrigatório, né? E aí ele pode ficar na dúvida, e agora? Como é que a gente faz? Se o seu estágio não é obrigatório, trabalhar com as áreas do terceiro dos estágios do terceiro e do quarto, você pode migrar o seu não obrigatório para obrigatório, não há problema. Então você pode fazer esse casamento desde que o que você faz no seu estágio não obrigatório seja a mesma coisa, ou muito parecida com o que se pede do obrigatório. Então isso é um ponto. Se isso não for possível, você vai ter que fazer uma adequação de horários. Então você não vai poder fazer as 30 horas semanais do não obrigatório, mais tantas horas do obrigatório, porque a legislação não permite isso. Então, você vai ter que sempre, semanalmente, não ultrapassar 30 horas. Você pode fazer, sei lá, 24 horas de não obrigatório e 6 horas por semana do obrigatório, para cumprir a carga horária, tá bem? Então, depende da situação, você tem só que ficar atento a esses pequenos detalhes. Muito bom, professor. A gente entende que, né, um aluno aí que vai cursar farmácia, além dele ter dedicação, tempo de estudo, né, ele precisa realmente se organizar, né? Porque a gente vê que realmente esses estágios acabam ocupando um pouco aí do seu dia a dia, né? E tem que ter essa dedicação também, esse tempo. Sim, sim. E os estágios são fundamentais para qualquer curso de graduação, né? Não há como um aluno ingressar numa universidade sem fazer o estágio, né? 20 horas de carga horária do total de horas de um curso é muita coisa. É prática, é o aluno viver o que é a vida de um profissional. Então, não há como a gente não ofertar ou não pedir isso para o aluno não pode. Então, o aluno que pensa em ingressar na universidade já tem que estar com isso na cabeça, ele vai ter que se arrumar, vai ter que se organizar para fazer esses estágios. Mas eu trabalho e tal. Então, você vai ter que conversar no seu trabalho, de repente, ou você consegue já fazer o estágio com a possibilidade de ingressar numa área farmacêutica. Vamos supor que você trabalhe hoje de vendedor da Boticário, né? Então, o fato da gente te jogar já a partir do terceiro semestre para dentro de um estágio de uma área farmacêutica é que você já vá conhecendo e já, de repente, consiga um emprego nessa área, né? Já a partir desses semestres. Né? Então, você começa a fazer um estágio dentro de uma drogaria com possibilidade de efetivação, né? Isso é muito comum acontecer. Então, é claro, a gente fica cheio de medos, meu Deus, vou ter que largar o meu emprego, mas uma opção que você fez, né? De repente, o estágio ele não está ali para te prejudicar, mas sim já para te pôr na sua área, né? Você possa trabalhar já na sua área e seguir a carreira a partir dali, né? Ah, verdade. E até também, né, é importante eles entenderem que, assim, tudo que eles vão ter ali de teoria, né, durante o curso, eles vão colocar em prática, né? A gente tem que ter essa vivência também, né? Colocar essa mão na massa, e nada mais do que você viver aquilo, né? Sim, sem dúvida. O momento do estágio é um momento único, né? Você vai, depois de formado, você vai aonde tem emprego, né? Então, te oferece uma vaga, você vai, dispensação, vai trabalhar de comércio. O estágio é um momento que você vai poder fazer várias áreas diferentes, conhecer essas áreas, de repente uma área que você nem imagina, vamos supor, análises clínicas. Eu nunca imaginei bater fezes, né? Eu não gosto. Mas eu vou ter que fazer um estágio nessa área, e de repente você se identifica, né? Gostei, nossa, não é nada daquilo, eu quero isso para mim. Você nem conhecia antes de ingressar, e se você tivesse não feito estágio nessa área, você nem nunca ia saber que existe, e de repente é algo que você gostou, né? Então é importante, e é importante que você faça várias áreas,
conheça, agora é o momento de experimentação. Depois de formado, você vai ter que sustentar a família, vai ter que se sustentar, vai ter que trabalhar onde der. Então, agora é o momento de você conhecer mesmo. Verdade, verdade. Até chegou uma pergunta aqui, a Iraildes, né, perguntou, ela falou que trabalha como balconista na farmácia, e ela queria saber se também é considerado como estágio. Então, depende do que você faz na drogaria ou na farmácia, né? No estágio relacionado ao 7º e 8º semestre, quem trabalha em drogaria, que é a parte de dispensação, pode pedir equivalência, porque o 7º e 8º semestres do curso de farmácia, ele possibilita o aluno trabalhar em várias áreas, né? Estagiar em várias áreas. Uma delas é dispensação. Então, você já faz dispensação, você não está dispensada de fazer, vai pedir equivalência, né? Não tem que fazer nada, você tem que pedir equivalência no 7º e 8º. Mas em alimentos, você vai ter que estagiar, não tem como, porque você não trabalha com alimentos, análise de alimentos numa drogaria, ou mesmo na análises clínicas, que é no 6º semestre. Você não faz coleta de sangue numa drogaria, então você vai ter que fazer o estágio. Então, parcialmente o seu estágio você consegue equivalência, mas em algumas áreas não. Uhum. Perfeito. Chegou até uma mensagem aqui da Ana Daniela, né, falando que trabalha na área há 17 anos e resolveu fazer o curso agora. Disse que está gostando muito. Ah, que bom, fico feliz. E a Vilma também, Vilma Rocha, disse que faz fisioterapia e se não fosse essa modalidade EAD, jamais conseguiria estudar, né? Acha fantástico. Então, você vê que os cursos da saúde, né, a oportunidade... Eu acho que com essa situação que nós passamos nesses últimos tempos, né, abriu muito a cabeça das pessoas que tinham um certo receio com a modalidade EAD. Viu-se que é possível, sim, estudar à distância, é possível que você estude de casa, né, que você se programe, principalmente isso. Eu acho que a modalidade EAD é fantástica por causa disso. Eu faço o meu horário. Eu não preciso estar todos os dias à noite com o professor, ouvindo 4 horas, né? Ele falando. Eu nem deveria estar aqui, eu deveria estar, sei lá, em outro lugar, mas eu tive que vir, porque senão fico com falta, né? Na modalidade EAD não é assim, você quer estudar 6 horas da manhã, quer estudar no metrô, quer estudar onde você quiser, onde você estiver, qualquer momento você põe lá o professor, está gravado, né, você estuda os livros no momento que você quiser, os livros textos, você vai fazer os questionários de final de semana, ou quando, sabe, naquele intervalinho do almoço, e tá tudo certo, você faz o seu horário, isso é maravilhoso, né? Quem dera na minha época, se eu fizesse graduação, tivesse essas opções, fiquei 6 anos, todos os dias de noite, ouvindo alguém falando, e é muito desgastante para mim, claro. É verdade, né? Essa flexibilidade, essa evolução cresceu muito, né? E realmente é uma oportunidade, né, para esses que a vida não é tão corrida, a gente sabe aí que todo mundo tem, né, sua vida pessoal, trabalho, casa, família, e aí realmente com essa modalidade flex, né, você tem realmente essa liberdade de estudar aonde e como você quiser, né? Sim, e até chegou uma pergunta, professor, do Paulo de Caçapava, sobre estágio novamente, o pessoal tem bastante dúvida sobre estágio, claro. Perguntando se, por exemplo, ele tem um estágio ali do 3º semestre, se ele não conseguir fazer, ele pode fazer no próximo semestre ou ele fica retido? Como é que funciona? Então, os estágios, eu vou falar da farmácia, cada curso tem suas peculiaridades, tá? Se o aluno no 3º, no 4º, no 5º ou no 6º semestre, ele ficar retido em algum estágio, ele pode fazer esse estágio no semestre seguinte. Até no 7º e no 8º, só que a carga horária é um pouco maior, daí vai ser difícil ele fazer num único semestre 500 horas, né? Mas vamos supor que ele hoje está no 4º semestre e não fez o do 3º. Então ele pode fazer agora? Pode, ele faz 50 horas relacionadas ao 3º, 50 horas relacionadas ao 4º. Eu não fiz o do 3º, do 4º, estou no 5º. Então você vai fazer 100 horas de alimentos, 50 horas do 4º e 50 horas cabe dentro do semestre, então você consegue fazer. Qual é o problema dos últimos? Porque a carga horária é maior. Então, se eu estou no 8º semestre, vou cumprir a carga horária de 250 horas, mas eu não fiz também a do 7º, mais 250 horas, eu vou ter 500 horas de estágio para cumprir. Você fazendo 6 horas por dia, cumprindo a legislação, 30 horas por semana, você não consegue cumprir a carga horária. É inviável, não tem como fazer. Então, no início do curso, tem uma flexibilidade maior. Para o final do curso, você vai ter essa limitação de horário, de tempo para fazer.
Sem contar um detalhe, os alunos que ingressarem no 7º semestre ou no 8º semestre tiverem DP e estágio conta como DP, eles automaticamente travam os estágios todos do 7º e do 8º. Então, o aluno não pode fazer estágio do 7º e do 8º com DP, de qualquer disciplina, ED, por exemplo. Estudo, eu fiquei de ED do 6º, vou entrar no 7º agora. Então, você não vai fazer o estágio do 7º, vai estar bloqueado para você, porque você tem DP, D, ED. Tá bem? Não sei se era essa a dúvida. Perfeito, não, é isso mesmo. É até questionar sobre isso, né? Que o aluno não pode ter DP, né? Para ele realmente, né, estudar aquela disciplina para poder dar continuidade, né? Porque vai ficar faltando algo, né? Não tem como ele, vou pular essa, vou continuar. Sim, então, sim, ele realmente tem que fazer, né? Essa última pergunta que tinha aparecido aqui também, sobre a DP. E, professor, né, a gente já está chegando aí nos próximos 50 minutos, queria saber sugestão, dicas, né, para esses alunos que estão começando agora o curso de farmácia, né, de como eles podem estudar, tentar decorar, que a gente sabe que é muito conteúdo também, né, a forma deles conseguirem absorver todo esse conteúdo. Então, aí toda a sua experiência, o que você tem a dizer? Bom, é difícil falar de uma modalidade flex como o aluno deve estudar, né? Porque o flex, o EAD, ele já permite uma flexibilidade fantástica. O que eu, né, como se eu estivesse estudando agora, fazendo um curso de graduação em farmácia nessa modalidade, o que eu faria? Isso não quer dizer que o que eu faço vai servir para todos. Eu sempre sugiro para o aluno começar com o livro texto, que é o livro que está disponível no AVA para ele. Ele não é um livro didático, ele é um livro texto. Ele tem uma linguagem mais fácil, ele é menor do que um livro didático comum. Né? Ele está mais acessível para um aluno que não conhece aquilo. Então, o aluno vai fazer agora bioquímica, uma disciplina difícil. Então, por onde eu devo começar? Minha sugestão é pegue o seu livro texto e leia. Né? Vá lendo o livro. Ele tem uma linguagem, inclusive, eu acho que não fui eu que escrevi o da farmácia, foi um outro professor. É uma linguagem mais fácil, é um bom começo. Feito isso, você vai para as videoaulas, né? As aulas gravadas. E aí você já tem um pouco, já algumas palavras, você já leu, não é algo muito distante, porque durante a gravação, o professor tem um tempo curto para falar, né? Ele tem 15 minutos para falar de um assunto gigante, então ele vai dar dicas durante a aula, ele não vai dar uma aula de 2, 3, 4 horas sobre aquele assunto. Então ele vai falar, pessoal, veja no livro texto o assunto gliconeogênese, e aí você já viu, já leu, é uma coisa que não é distante para você. Depois, vá para os questionários, né? Você teve o livro, você assistiu suas aulas, agora você tenta responder as questões. Veja se fez sentido aquilo para você com questionários. Tente responder os questionários. Depois, ficou dúvida, não entendi muito bem o assunto, vá para o fórum. Vá com o fórum com as dúvidas. Olha, professor, não ficou claro tal ponto no livro, nem com a videoaula, não tinha questões relacionadas àquele assunto, como é que funciona? Tem alguma coisa, tem um artigo, tem um livro de suporte? Vá no fórum, utilize, o fórum é fundamental, é o momento que você tem com o seu professor. Então, utilize o fórum sempre que possível. Tá? E depois de tudo isso, você deve, né, ir para os livros didáticos, os livros mesmos, é um livro de bioquímica, 1.200 páginas. Né? Então aí você já tem musculatura para isso. Você não vai ficar perdido do que começar direto com um livro desse, e depois você pode ficar perdido na hora de organizar o seu estudo. Mas como eu disse, a modalidade EAD ela é aberta. Se você quiser começar com os questionários, cada um é cada um. Né? Eu faria dessa forma, se fosse começar um curso desse jeito, tá bem? Não sei se ficou claro. Não, tá ótimo, professor. É muito importante, né, todos nós aqui ouvirmos as suas dicas, sugestões, né, uma pessoa aí com vasta experiência, né, muitos anos nessa profissão, e com certeza eu acho que eles vão conseguir, sim, captar essa mensagem e se organizar, né, eu acho que é importante a gente ter um planejamento ali de estudos, né, para não se perder nas disciplinas, né, fazer um calendário ali certinho, mas eu acredito que todas essas dicas foram fundamentais, né, todo esse conteúdo, essa riqueza de detalhes que você passou aí para todos nós. Caso queira fazer mais alguma sugestão, algum esclarecimento aí final? Bom, eu sei que é difícil ter o acesso ao coordenador do curso, né, do polo, tanto os polos, né, que tem dúvidas, quanto os alunos.
Eu pedi para deixar aqui com vocês um contato, né, que é o meu e-mail pessoal, e-mail da Unip, no e-mail da universidade, de preferência que seja o polo. Se o aluno quiser escrever, não há problema também. Se tiver alguma dúvida relacionada, por exemplo, com as aulas práticas, onde nós temos muitas dúvidas, né? Então, vamos voltar agora, não vamos voltar agora? Qual é o calendário de aulas práticas? Que dias que vão ser as aulas práticas? E tem uma série de questões, né, nem é tanto didática, mas é pedagógica de alguma forma, que está na dúvida, não sei para onde correr, a aula é amanhã, tal, escreve, não tem problema, se eu conseguir responder em tempo, né? Respondo sem problema nenhum para vocês, tá? Então é importante esse contato. Um outro contato que vocês teriam comigo é pela central de atendimento. Então é possível que você abra um chamado e direcione para a coordenação pedagógica de farmácia. E aí cai direto para que eu responda. Se for dúvida de estágio, não vem para mim, tá? Vai para o central de estágio, que é uma central separada. Nós temos 2 farmacêuticos que atendem vocês lá, que é o professor Humberto e a professora Luana. Então, se for relacionado a isso, as dúvidas, seria mais fácil abrir uma central de atendimento e já direcionar para eles. Se for dúvida relacionada às disciplinas integradas ou integradoras, essas disciplinas que vocês têm que apresentar trabalho e não prova, também vai para o pessoal do estágio. Essas dúvidas são direcionadas para o central de estágio e bacharelado, né? Então, o professor Humberto e a professora Luana que corrigem os relatórios e quem tira essas dúvidas. Não quer dizer que eu não possa, tá? Eu posso também, mas eles estão mais ligados a essas duas questões, tá bem? Relacionados a conteúdo mesmo. Olha, professor, fiquei em dúvida de um assunto e tal. O melhor canal é a tutoria, né? Tanto a tutoria local quanto a tutoria central. Então, temos tutores de farmácia no central que podem auxiliar. Se eles não conseguirem, eles vão direcionar para mim. Se eu não conseguir, eu vou direcionar para algum professor para tirar a dúvida do aluno, tá? É claro que isso não é feito com a velocidade e muitas vezes que o aluno deseja. Ele quer, por exemplo, 15 minutos ter uma resposta. Então, não é possível, porque muitas vezes vem para um setor, vai para outro, vem para mim, vai para o professor, espera o professor responder, para um setor. Então, tem as suas dinâmicas e a coisa não é tão rápida quanto a gente imagina que o aluno gostaria, tá? Mas façam isso, vocês tenham acesso, tentem falar comigo, tentem falar com a tutoria, tentem falar com a SEB, né, que é o pessoal do estágio das disciplinas integradoras. Estamos abertos para recebê-los, eu sei que são muitas dúvidas. Esse semestre eu vou tentar pegar um pouquinho de aula prática pelo Brasil inteiro para rodar, para ter contato com vocês pessoalmente, né? Eu moro em São Paulo, mas vou tentar ir para Goiânia, para Brasília, enfim, vamos ver como é que vai funcionar essa dinâmica, para que a gente tenha um contato e principalmente possa tirar essas dúvidas. São muitos detalhes, são muitas questõezinhas que passa batida aí todo de DP por conta de uma bobagem, também. É mais ou menos isso que eu queria falar, Camila, não sei se você tem mais perguntas. Não, tá ótimo, professor. Realmente, né, a gente vai tentar aí se organizar para fazer mais eventos, né, e futuramente aí, quem sabe, presencial, né, uma forma da gente conseguir unir todo mundo, né, a gente sabe que as dúvidas surgem, né, agora realmente a gente não tem mais, mas durante aí o curso, no decorrer mesmo do dia a dia, acaba surgindo. Mas eu gostaria de agradecer pela sua participação, por aceitar nosso convite, compartilhar todo o seu conhecimento, mostrar, né, para todo mundo aí realmente como é um curso de farmácia, né, um profissional formado na área, que tem muita informação que a gente não sabe, né, e você, com toda a sua vivência, experiência, trouxe para a gente aí uma realidade, e é muito importante, e agradeço novamente aí por estar disponível nesse momento e entregar todo esse conteúdo. Eu que agradeço, Camila, estou à disposição, assim que vocês precisarem, só me contatar, eu volto para cá para conversar com vocês, tá? Eu agradeço muito essa oportunidade, esse contato, né? São muitas pessoas envolvidas, né? E sem essa aproximação que vocês estão fazendo, seria muito difícil dessas informações chegarem, tá? Só eu que agradeço, não vocês. Obrigada, então. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente nessa 1 hora de live. E estamos à disposição, o e-mail do professor está aqui embaixo, né, juliano.guerreiro@docente.unip.br. E estamos aí. Muito obrigada, excelente tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.